contrassenso total. O evolucionismo é um outro ismo que diminui mentes, na minha opinião, e eu já fui evolucionista, então acho que eu tenho meu lugar de fala aqui, eu já sei do que se trata bem isso aí, até os meus 18, 19 anos eu fui evolucionista, e depois abracei o criacionismo, uma história longa, não tenho tempo de contar agora. Mas eu pude perceber como essa visão de mundo, essa filosofia, ela realmente é limitadora. Para começar, ela apresenta o ser humano como um simples animal racional. Então, para um evolucionista, nós íamos de uma caverna e seríamos uma espécie de macaco pelado, evoluído. Brincando aqui, né? Para um criacionista é bem diferente. Nós íamos de um jardim e somos imagem e semelhança de Deus. Veja só a diferença. Então, uma expande o pensamento, expande a nossa concepção, autoconcepção. A outra limita, nos faz pensar que somos apenas animais racionais e que a vida não precisa de Deus, porque, inclusive, meu TCC de pós-graduação em biologia molecular foi exatamente sobre isso. A professora Lízia até me ajudou também na redação do meu artigo, né? E veja, a ideia é que a vida pode surgir por si só, lá no mar primitivo, né? Ancestral, há bilhões de anos, quando nós sabemos, pela própria ciência, e eu procurei demonstrar isso em meu artigo, que vida só provém de vida. Todas as pesquisas mais recentes e atuais na área de bioquímica, de biologia molecular, de geoquímica, mostram que realmente a vida aqui na Terra não poderia surgir da forma como tentam nos apresentar por aí. Então é uma negação de Deus, na verdade, né, em última instância, essa ideologia. E a Bíblia é categórica lá no primeiro verso, já em dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então essa ideologia vai totalmente contra aquilo que a Bíblia já afirma em seu primeiro verso e vai afirmando ao longo de todas as suas páginas, ok? Ideias têm consequências, né? E eu vou mostrar aqui um pequeno vídeo para vocês. Isso já começou faz tempo, né? Essa ideologia, essa disseminação intensa da ideologia evolucionista. Esse aqui é um filme de 68, tá? Eu nem era nascido ainda e já estava nas telas essa produção aqui. Você vai lembrar da música. Veja a sutileza, né? O hominídeo ali descobre uma ferramenta, faz do osso um martelo, ele joga para o alto, para o ar, e aí há um corte na cena e já mostra uma estação espacial, como que dizendo assim, toda essa tecnologia futurista aqui teve início lá nas cavernas, sempre nas cavernas. E depois, produções mais recentes, né, vem repetindo esse mesmo conceito, é o caso aqui de X-Men, essa franquia, né, que fez muito sucesso da Marvel, e outros filmes e outras séries que sempre apelam para a ideia da evolução das espécies, como a filosofia, né, dessas produções. Imagine a cabeça das crianças sendo bombardeada constantemente com essa ideologia. Chegará um momento que eles não vão nem acreditar mais em Deus, né, se não tiverem uma boa base em casa, e não só uma base assim fideísta, né, mas precisam de argumentos científicos também, de bons argumentos, de boas aulas de ciências, de teologia, de religião, de história, para que possam criar uma cosmovisão criacionista adequada para enfrentar essa avalanche de ideologias que vem por aí, tentando tirar Deus do cenário, né? E como eu dizia, né, ideias têm consequências. Você não pense que quando a pessoa adota filosofias ou ideologias, isso só fica no plano das ideias. A prática das pessoas também é afetada. Como, por exemplo, essa aqui é uma nota que foi publicada anos atrás na revista Galileu, e eu sempre acho muito ilustrativa dessa questão. Diz assim, ó, uma revista Galileu, que é uma revista dita científica, né? Seu namorado tem essa péssima mania de olhar disfarçado quando passa uma mulher atraente, culpe a seleção natural, como quase tudo que tem relação com o comportamento sexual masculino e feminino.
Ao longo da evolução humana, o macho se destacou por sua capacidade de visão. Então, você pode até dar um beliscão bem forte no seu namorado, marido, pretê, mas saiba que as raízes de seu comportamento estão naquele antepassado caçador de milhares de anos atrás. Isso também confirma o que você já sabia: seu namorado é um pouquinho troglodita. Convenhamos, isso é muito conveniente, né? Para aqueles que gostam de pular cerca, de trair, né? Quer dizer, ele apronta e coloca a culpa na seleção natural. Querida, não é minha culpa, foram os meus genes. Você sabe que pelo processo evolutivo, o homem ele acabou evoluindo para espalhar por aí seus genes, né? Então, uma desculpa esfarrapada para o pecado. Traição é pecado, adultério é pecado, segundo a Bíblia, né? Mas muitas vezes a ideologia da pessoa pode acabar minimizando o problema e colocando como apenas um reflexo da cultura ou de um processo evolutivo. Veja que coisa. Tem consequências ainda mais graves. Eu tenho aqui comigo um livro muito bom, muito interessante, da Traud Jung, Até o Fim, é o título. Traud Jung foi secretária pessoal de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. E nesse livro aqui, ela relata as impressões dela com respeito ao Führer, enquanto ela conviveu com ele e seus colaboradores na famosa Toca do Lobo, onde ele estava pouco antes do fim lá, né, quando depois ele se suicidou, enfim. Ela diz nesse livro, veja, uma pessoa que estava muito próxima de Hitler, o seguinte: Hitler não tinha qualquer ligação religiosa, achava que as religiões cristãs eram mecanismos hipócritas e ardilosos para apanhar incautos. Sua religião eram as leis da natureza. Conseguia subordinar seu violento dogma mais facilmente a elas do que aos ensinamentos cristãos de amor ao próximo e ao inimigo. Aqui são palavras que ela cita de Hitler, tá bom? Aspas. A ciência ainda não chegou a uma conclusão sobre a raiz que determina a espécie humana. Somos provavelmente o estágio mais desenvolvido de algum mamífero que se desenvolveu do réptil a mamífero, talvez do macaco ao homem. De onde ele pegou essas ideias, hein? Somos um membro da criação e filhos da natureza. E para nós valem as mesmas leis que para todos os seres vivos. Na natureza, a lei da guerra vale desde o começo. Todo aquele que não consegue viver, que é fraco, é exterminado. Olha a seleção natural, né? Só o ser humano e principalmente a igreja tem por objetivo manter vivos artificialmente o fraco, o que não tem condições de viver e aquele que não tem valor. Quem era ele para dizer o que não tem valor? Quem é o fraco? E outra, no Evangelho aprendemos a proteger os mais fracos. A Bíblia nos recomenda cuidar das viúvas, dos órfãos, dos menos favorecidos. É totalmente contrária essa ideologia em relação com aquilo que aprendemos de Jesus, não é? Tem um outro livro também lançado recentemente, que é esse aqui, de Darwin a Hitler, Ética Evolucionária, Eugenia e Racismo na Alemanha. Sim, Darwin tinha... É um livro menos conhecido, né? A Origem do Homem. Nesse livro, ele apresenta conceitos racistas, inclusive, colocando uma raça... Eu nem gosto de usar esse termo raça, né? Etnia melhor, porque somos apenas uma raça, a raça humana. Nós, criacionistas, cremos que Adão e Eva são nossos pais, portanto, somos todos irmãos, descendentes de uma mesma humanidade. Mas, enfim, na concepção darwinista, haveria raças superiores a outras. Então, na verdade, os verdadeiros racistas são aqueles que seguem esse tipo de ideia, e não os criacionistas que não têm motivo nenhum para ser essa coisa, né? Racismo. Então, veja como ideias têm consequências. Quando se adota uma filosofia de forma tão séria como alguns adotam, a coisa pode ser muito, muito grave, né? Para alguns evolucionistas, um feto é apenas um amontoado de células, não é vida. Então fica muito fácil defender ideias como o aborto indiscriminado, como alguns países já têm adotado, né? Isso vem de um pensamento humanista, materialista e também darwinista, infelizmente. Então as ideias, as ideologias acabam criando um cenário favorável para ideias que são absurdas na prática. Então isso é muito perigoso. Temos que cuidar daquilo que alimenta a nossa mente e do que está alimentando a mente dos nossos filhos, desde já. Né?